Vamos à nossa meditação de hoje. Quero falar um pouquinho sobre língua portuguesa. Brincadeira, gente. Tava pensando e meditando na gramática de Deus. Tem um louvor que eu tenho cantado muito que fala que somos a carta viva. Uma carta viva. Esqueci o resto. Enfim, o louvor fala que somos uma carta viva. Nossa, eu queria lembrar o louvor agora. Pera. Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. É isso, gente. O refrão do louvor é esse. E perdoe-me aqui cantar aqui de qualquer jeito, mas tenho ouvido este louvor diariamente e ouvindo também algumas meditações ali, algumas pregações e meditando na palavra. Uma palavra que Deus já tinha falado comigo há um tempo atrás, do nada assim, meditando, me veio isso e agora de novo, sobre vírgula. Sabia que Deus trabalha com vírgula? Você sabia que o homem, ele trabalha muito mais com ponto final? Nós vamos trabalhar muito mais com ponto final na nossa história quando a gente for olhar do nosso ponto de vista. Quando a gente for tratar uma situação com a força do nosso braço. A nossa tendência humana é olhar para uma situação, olhar para as nossas circunstâncias, olhar para a força do nosso braço, olhar para a influência que eu não tenho, olhar para o local onde eu nasci, olhar para o trabalho que eu tenho hoje, olhar para a minha condição financeira hoje. E se a minha fé não estiver alinhada em Deus, nós temos um grande risco de colocar ponto final em situações que Deus está colocando vírgulas. Sim, é isso mesmo, Deus está colocando vírgulas e nós estamos colocando pontos finais. Há também tempos em que Deus coloca ponto final em situações e nós, em nossa teimosia, queremos colocar vírgula. Então, por exemplo, Deus ele já te deu orientação de novas amizades, de pessoas que você tem que andar, de mesas que você não tem que estar, de lugares que você não pode estar mais. Não é que não pode, tá, gente? Que não é mais pra você, que não faz parte mais da estação que você está vivendo. Ou seja, Deus está colocando ali um ponto final, falar, filha, a partir de hoje eu não tenho mais essa geografia para você, ou a partir de hoje eu não tenho mais essas mesas para você sentar. E aí Deus coloca ali um ponto final. E o que a gente faz? A gente apaga o ponto final pela nossa conta e a gente coloca vírgula. Vírgula, mas eu vou continuar fazendo isso. Percebe que existe uma gramática de Deus, existe também a nossa gramática? E a nossa plena felicidade em Deus vai acontecer quando existir a nossa rendição ao Senhor. Porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor e eu preciso de fato confiar nele e seguir os passos dele. E de fato permitir que ele escreva a minha história, que ele seja o autor da minha história. Porque ele já me viu no futuro. Então eu preciso confiar nele. Tem que parar de ser essa pessoa teimosa, de querer escrever a própria história. Precisamos entregar a caneta para o autor da vida e falar, Senhor, escreva a minha história. Mas voltando um pouquinho aqui à nossa gramática, a gramática de Deus, o que eu estava refletindo é sobre o uso da vírgula. Então vamos nos ater a essa situação onde Deus ele vai usar vírgula em nossa história. Naquelas situações que a gente já não acha que não tem solução, naquelas situações que a gente já acha que já tem um ponto final, uma definição, talvez pela minha origem, o Senhor, ele traz uma vírgula.
Não sei se você sabe, mas a vírgula, ela na gramática da língua portuguesa, eu até fiz uma anotação aqui, na gramática, a vírgula, quando a gente utiliza ela numa frase, ela tem a função de separar, de explicar e de dar continuidade. Deus, ele faz a mesma coisa em nossa história. Primeiro, o Senhor, ele pode usar a vírgula para te separar. Depois que ele te separa, ele vai usar a vírgula para explicar a sua identidade nele. E depois da sua identidade bem resolvida, vírgula, para ele continuar a nossa história. Então, eu quero falar com você hoje que talvez esteja vivendo algum tempo na sua vida de vírgulas de Deus. E que os problemas, as situações têm feito você enxergar um ponto final naquilo que Deus começou a fazer e você acha que Deus não vai terminar. Ou você acha que Deus não tem um caminho para sua vida, ou você acha que acabou. Entenda uma coisa, as pessoas, elas podem me rotular, mas Deus, ele vai sempre me nomear por aquilo que ele já depositou em mim. Então, nós não somos feitos por acidente. O Senhor, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele nos fez com um propósito. E quando nós nos abrirmos para viver o propósito, a vontade que Deus tem para a nossa vida, e de fato entregamos a caneta da nossa história para que Ele escreva aquilo que Ele tem para nós vivemos coisas que a gente nunca imaginou, porque os caminhos do Senhor são muito mais altos e melhores do que os nossos. Então perceba que a gramática da nossa vida está muito mais relacionada ao poder que nós damos para quem vai escrever a nossa história. Quem é que eu estou dando o poder de escrever a minha história? São as minhas circunstâncias? É a minha situação? É o meu contexto? É a minha origem? Ou quem está escrevendo a minha história é aquele Deus Todo-Poderoso, Eterno, grande eu sou, o autor da vida. Quando nós entregamos a caneta da nossa história para o Senhor escrever, amados, coisas poderosas acontecem. E quero te convidar hoje, se você tem, sido rígido com a sua vida e não tem entregado ao Senhor o controle dos seus dias, entrega. Faça como o salmista, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então eu fiquei pensando nisso, que Deus, ele vai usar momentos de vírgulas na nossa vida e nós precisamos discernir essa estação. Essa vírgula de Deus está vindo para quê? Para me separar? Essa vírgula de Deus está vindo para quê? Para resolver a minha identidade? Essa vírgula de Deus está vindo para quê? Para continuidade? Nós possamos pedir esse discernimento para o Senhor. Em qual estação, em qual momento a gente está vivendo. E a gente andar de acordo com a estação que o Senhor está nos chamando. Nós precisamos entender e discernir em Deus qual é a estação de Deus para a nossa vida, para este tempo. E entender definitivamente isso. Por mais que as pessoas me rotulem pelo que elas veem, Deus, ele sempre vai me nomear por aquilo que ele já depositou em mim. E aí eu fiquei meditando, por exemplo, se a gente for pensar em Davi cuidava de ovelhas. Do ponto de vista dos irmãos, ao olhar Davi, como que eles rotulavam Davi? Pastor de ovelhas. Ponto final. Já viu esse termo? Quando alguém fala em ponto final? Pastor de ovelhas. Só que para Deus, Davi estava no momento de ser pastor de ovelha, vírgula, mas seria o maior rei de Israel. Percebe a diferença de como que as pessoas viam Davi e quem Davi de fato era? Porque Deus tinha um plano para Davi.
Então, na nossa história sempre vai existir as vírgulas de Deus e nós precisamos entender isso. O meu começo não foi tão bom, mas não significa que o meu final também não será tão bom. Se eu entregar a minha vida ao Senhor, me render a Ele e pedir para que Ele cumpra a vontade dEle, o meu final será melhor do que o meu começo. Eu posso ter começado a minha vida sem Cristo, mas vou terminar com Ele. Aquele que começou a boa obra, como diz em Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Nós precisamos crer nisso. Então eu convido a você a olhar para a sua vida e pensar nessa gramática que eu estou falando, essa gramática de Deus. Aquilo que parece ter um ponto final, Deus é poderoso de vir e converter para uma vírgula. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode. Que nós possamos entregar a caneta da nossa história para o Senhor. Já entendemos que na escola de Deus, a gramática dele é diferente da nossa. Aonde nós colocamos um ponto final, o Senhor é poderoso de colocar uma vírgula. Deus sempre vai colocar uma vírgula. E para fechar esse ponto da gramática, eu gosto de falar muito, tem um versículo que desde quando eu conheci este versículo, ele sabe assim, acontece qualquer coisa, é o versículo que eu falo, Senhor, é isso. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisa estar muito dependente do Senhor para entender, por mais que as coisas fujam do meu controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há versões que ainda dizem, Deus age em todas as coisas para fazer cooperar ao bem daqueles que o amam. Então, assim, Deus, ele não perde o controle das coisas, mesmo quando as coisas no nosso controle humano saiam fora do nosso controle. Deus permanece no controle, Deus permanece no trono. Então, nós precisamos confiar nessa palavra que é poderosa. Então, por isso que eu entendo que a minha vida não tem um ponto final, tem uma vírgula. Ou Deus vai usar essa vírgula para me separar, ou Deus vai usar essa vírgula para me explicar algo, ou Deus vai usar essa vírgula para dar continuidade. Mas eu preciso confiar na história que Ele está escrevendo a meu respeito. Que Deus te abençoe e até a próxima palavra.